Declarações do ministro da Educação causam polêmica e provocam reações no Congresso. Confira o vídeo a seguir. Aqui no Brasil, declarações recentes do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, têm causado polêmica. Entre outros assuntos, ele disse que a universidade não é para todos. O ministro da Educação defendeu incluir a disciplina Educação Moral e Cívica no currículo do ensino fundamental para os estudantes aprenderem o que é ser brasileiro e quais são os nossos heróis. Ele falou para a revista Veja. A entrevista saiu na edição desta semana. Vélez Rodrigues disse que a volta de educação moral e cívica nas escolas é uma forma de ensinar o adolescente que viaja que existem contextos sociais diferentes e que as leis dos outros países devem ser respeitadas. Afirmou que o brasileiro viajando é um canibal. Rouba coisas dos hotéis, rouba o assento salva-vidas do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Esse é o tipo de coisa que tem de ser revertido na escola, disse o ministro. Ontem à noite, o ministro voltou a defender o ensino de moral e cívica em um vídeo na página do MEC. Eu vou dar muita ênfase a isso, a retomada desse processo de ensino de valores fundamentais, fundantes da nossa vida cidadã. Tanto no ensino infantil, quanto no ensino fundamental, ao longo de todo o ensino fundamental, e, por que não, continuando no nível universitário. O senador Major Olímpio, do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, apoia a proposta do ministro. Isso vai valorizar, vai ampliar a formação e a visão do cidadão brasileiro a partir da escola. Coisas mínimas que hoje se observam, que as pessoas não sabem mais cantar o hino nacional, não conhecem os símbolos pátrios. Então, isso é importante, não conhece minimamente a estrutura de funcionamento do Estado brasileiro. Ainda na entrevista à Veja, Ricardo Vélez Rodrigues criticou a atriz e cineasta Carla Camurati porque, segundo ele, colocou o Dom Joãozinho, referindo-se ao príncipe regente Dom João VI, que chegou ao Brasil com a família real em 1808, como um reles comedor de frango, sem nenhuma serventia. O ministro se referia ao filme Carlota Joaquina, que na verdade não é um documentário, mas uma paródia de um momento histórico. Carla Camurati preferiu não comentar a crítica do ministro. Na entrevista, ele também repetiu que a universidade não é para todos, que ela representa uma elite intelectual, para a qual nem todo mundo está preparado ou para a qual nem todo mundo tem disposição ou capacidade. Vélez Rodrigues elogiou o projeto Escola Sem Partido e fez críticas ao que chama de ideologização precoce de crianças na escola. Ele afirmou que a escola não serve para fazer política, que a ideologização nas escolas é um abuso, um atentado ao pátrio poder e uma invasão da militância em um aspecto que não lhe compete. E ameaçou: quem praticar isso ostensivamente vai responder à legislação que existe neste país. Sobre a liberdade de ensino, disse que liberdade não é fazer o que você deseja. Liberdade é agir, fazer escolhas dentro dos limites da lei e da moralidade. Fazer o que dá vontade não é ser livre. Isso é libertinagem. No Brasil, por força de ciclos autoritários, temos uma visão enviesada da liberdade. Liberdade não é o que pregava Cazuza, que dizia que liberdade é passar a mão no guarda. Não, isso é desrespeito à autoridade. Vai para o xilindró. A mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, afirmou que o filho nunca disse isso e esclareceu que a frase é de autoria dos humoristas do Caceta e Planeta. Em uma carta aberta, Lucinha cobrou uma retratação. Hoje, Vélez Rodrigues ligou para ela para pedir desculpas. Eu achei que, além dele ser mal informado, ele foi leviano de dar uma declaração dessas. Como é que o senhor pôs na boca da minha filha? Ah, senhora, mil perdões, eu não sei como eu vou me desculpar. Eu falei, eu quero que o senhor se desculpe publicamente. No fim da tarde, o ministro da Educação se desculpou numa rede social. Disse que a conversa foi tocante, que combinou uma visita a ela quando for ao Rio. E finalizou: o amor do coração de uma mãe por seu filho é algo valoroso. A presidente do movimento Todos pela Educação também criticou declarações do ministro e disse que o país precisa identificar e enfrentar os problemas reais da educação. O problema central da educação brasileira é que a gente não tem conseguido garantir a aprendizagem dos nossos alunos. Esse é o principal desafio. E como que a gente resolve esse desafio? Com formação de professores
escolas bem geridas, com tempo integral, com materiais didáticos de qualidade, com um bom currículo, uma boa base nacional curricular. É assim que se resolve. As declarações do ministro da Educação provocaram reações aqui no Congresso. Na Câmara e no Senado estão prontos pedidos para que Ricardo Vélez Rodrigues dê explicações sobre as declarações consideradas desrespeitosas, preconceituosas e que atacam direitos garantidos na Constituição. No Senado, o líder da rede contestou o ministro e disse que a educação é direito de todos. Não se pode, a despeito de querer banir uma pretensa ideologização, tentar impor uma outra ideologia nas escolas. Na verdade, o que ele argumenta fere um princípio constitucional, que é o princípio da liberdade de cátedra e do pluralismo de ideias, pelo qual está assentada a nossa educação. Está na Constituição. Educação é dever de todos, é direito de todos e é dever do Estado. Ele, ao se referir à universidade só para alguns, ele desconhece um princípio constitucional elementar. O deputado Alessandro Molon, do PSB, quer que o ministro vá ao plenário da Câmara dar explicações. Ele atacou de forma inaceitável a honra dos brasileiros, chamando a todos de ladrões, e nós não aceitamos isso. Ele tem que vir à Câmara se explicar e pedir desculpas aqui ao povo brasileiro. A assessoria de Vélez Rodrigues divulgou uma nota em que declara que, ao falar sobre as universidades, o ministro queria dar ênfase à valorização do ensino básico e técnico e que, para ele, o ensino superior está aberto a todos os estudantes que quiserem ingressar por livre escolha e não por imposição do mercado. Sobre a declaração de que o brasileiro viajando é um canibal, a assessoria do ministro afirmou que ele estava se referindo a casos específicos de determinados jovens e não quis generalizar.